Tem uma coisa que eu observo nos relacionamentos e eu percebo nitidamente que isso está prejudicando os relacionamentos, né? E lógico que não só os relacionamentos amorosos, mas os relacionamentos em geral, né? Ou seja, não só de marido e mulher, namorado e namorada, mas também de amigo e amigos, né? Amigo e amigo, amiga e amiga. E lógico, né, até mesmo também de colega com colega, né? Por exemplo, quando você... isso também danifica os relacionamentos no próprio trabalho, né? Os relacionamentos, aquela cooperação que tem ali, né? Com o objetivo de trabalhar e levar aquele projeto mais além, no caso a empresa. Mas, de qualquer modo, quando eu observo os relacionamentos no geral, eu vejo que uma coisa está atrapalhando, e esta coisa é o egoísmo. Não sei se você parou para analisar, mas o egoísmo, ele toma proporções virais. É natural. Ah, Eric, por quê? Como assim o egoísmo ele toma proporções virais? Porque um egoísta, ele tende a levar o outro a ser egoísta. É natural. Ou seja, quando uma pessoa ela busca os seus próprios interesses e não o interesse e não se entrega ao interesse geral, quando uma pessoa ela está numa busca egóica, ou seja, ela está buscando benefícios para si, ela está buscando vantagens para si e não está levando em consideração o grupo ou o casal. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que uma pessoa está tomando partido de si mesma, mas a grande verdade é que ela não está sozinha. Ela tem um outro que pode ser seu cônjuge, pode ser seu colega, seu parceiro, enfim, ela tem um outro ali. E este outro, ele também tem interesses. Este outro, ele também precisa ser reconhecido pelo seu trabalho, ele precisa também de créditos, né, que certamente vai cooperar para a sua motivação, enfim, ele precisa de... ele precisa também que a vontade dele prevaleça em alguns momentos, né? Então, quando a pessoa ela está buscando tudo para si, ela acaba não deixando nada para o outro, porque, logicamente, ela quer tudo para si, né? Nos casais você vê, às vezes, um parceiro querendo que apenas a vontade dele seja feita, a outra vontade ela é simplesmente ignorada, né? Isso é o quê? É uma busca egóica, né? Até mesmo nas relações sexuais, né? Muitas vezes um está buscando o seu próprio prazer e está ignorando o prazer do outro, como se não tivesse que proporcionar prazer a ninguém, apenas receber, não é? É uma ótica errada e isso é uma busca egóica, não é? Então, o que isso acontece? O que isso gera? Qual o efeito que isso gera? Muito simples. Isso gera um efeito de forçar o outro a também buscar, né, egoicamente as coisas. Então, logicamente, o outro vai começar também a trabalhar para si e não trabalhar para o conjunto e não trabalhar para o casal, para o grupo, enfim, para a comunidade. Não, ele vai trabalhar para si. E aí o que acontece? Toda vez que você está num determinado ambiente ou uma relação, enfim, e logicamente você está buscando, né, você está percebendo que os outros estão buscando as coisas para si mesmos e ignorando a comunidade ou o casal, o que está acontecendo? Você está vendo claramente que você também vai ter que buscar por si as coisas. Não é? Você está vendo claramente que você também precisa dessa postura egóica, que senão não vai sobrar nada para você. Então a verdade é que as pessoas, quando veem os outros sendo egoístas, elas tendem a ser egoístas, elas tendem a se tornar egoístas também.
Se um está trabalhando em prol do grupo, se um está trabalhando em prol da comunidade e vê os outros buscando seus próprios interesses, ele tende a fazer o mesmo. Então, o egoísmo ele tende a tomar proporções virais. E quanto mais pessoas egoístas se tem, mais pessoas egoístas se formam. Entende? E o egoísmo, ele é um problemaço. Né? Ele é um problemaço. E ele é muito pior quando as pessoas chamam isso de amor próprio. Não sei se você percebeu, mas você tem uma série de pessoas que elas dizem, você precisa se amar, né? Você precisa amar a si mesmo. Né? O amor próprio é o amor mais importante que tem. Né? E tudo bem, é verdade. Em certo grau, você precisa se amar. Em certo grau, você precisa se amar. Você precisa amar a si mesmo. Mas, defina-me amar a si mesmo. Aí, né, você já entra num grande problema, porque o que as pessoas definem como amar a si mesmo, entende? É ignorar o outro, não fazer nada pelo outro, não fazer nada pela comunidade, não fazer nada pelo cônjuge, mas fazer as coisas para si. É isso que as pessoas definem como amor próprio. O amor próprio, eu preciso me priorizar. O amor próprio, eu preciso fazer as coisas para mim. O amor próprio, eu preciso me voltar para mim mesmo, para o meu eu. E voltando para o meu, me voltando para o meu eu, o que eu faço? Eu esqueço nós. E aí você tem um problema. Que à medida que essa busca por amor próprio, ela vai tomando conta das pessoas, você tem essas pessoas pensando, estou praticando o amor próprio, mas na verdade não estão sendo nada mais nada menos que meros egoístas. Entende? Porque na verdade eles estão buscando os benefícios, eles estão buscando as benesses para si. Entende? E estão chamando isso de amor próprio, ora, não é legal você, de uma certa forma, olhar e dizer, estou buscando meu amor próprio, eu estou me amando. Eu não estou sendo egoísta, estou me amando. Não é? Então acaba que o egoísmo ele não é visto como egoísmo, ou seja, ele não é visto como ele é. Ele é travestido. E o grande problema é que, agora que, se eu tivesse falado apenas de egoísmo, não tivesse mencionado o egoísmo travestido de amor próprio, as pessoas não iam nem se ligar. Estão praticando o amor próprio todos os dias e não iam meramente, não iam nem perceber que elas, de uma certa forma, estão sendo egoístas. Né? E olha, juro pra você, isso nos relacionamentos acontece direto. Você precisa se amar mais. Né? Então aí a mulher, que ela de uma certa forma fazia as coisas para o marido, e o marido que de certa forma fazia as coisas para a mulher, o que eles acabam fazendo? Eles se voltam para si mesmos e acabam fazendo apenas as coisas para si e esquecem uns dos outros. O que vai acontecendo? O relacionamento ele vai ficando cada vez mais frio, até que em um determinado momento ele acaba. Então, basicamente, eles não se interessam mais pela história do outro, eles não se interessam mais pelo dia a dia do outro, né? Ou seja, não conversam, não se comunicam. Seus tempos são usados apenas em prol de si mesmos, né? Eles reservam o tempo para fazer as coisas que gostam, não se juntam para fazer coisas que ambos possam gostar, entende? Reduzem cada vez mais o tempo a dois, valorizam o tempo individual. E eles acabam esfriando. Quando vê, eles estão vivendo na mesma casa, o marido dorme na cama e a mulher dorme no sofá, ou a mulher dorme na cama ou o marido dorme no sofá. Né? Ou seja, um relacionamento fracassado, um relacionamento que não tem nem chance de ser bom, aonde ambos estão empurrando com a barriga, completamente infelizes, e isso certamente não vai dar em nada. Melhor fosse se eles dois vivessem sós, né? Se eles dois vivessem sozinhos. Melhor seria se os dois vivessem sozinhos. Mas, às vezes as pessoas se acostumam com isso, né? E logicamente, aí você tem um problema. Logicamente, aí você tem um problema. Então, esse negócio, né, do amor próprio, travestido de egoísmo, é uma coisa que ela precisa ser observada.
entende? A dose de amor próprio e amor pelo próximo, ela tem que ser equilibrada. Você, ao mesmo tempo, precisa, de uma certa forma, voltar as suas ações para a comunidade, entende? Voltar as suas ações para a equipe, voltar as suas ações para a dupla, seja lá com que você está envolvido, você precisa voltar as suas ações para essa comunidade e, ao mesmo tempo, você precisa voltar as ações para si. Por quê? Porque você tem que cuidar do eu e do nós em todas as áreas da vida. Perceba, você não está sozinho. Você não está sozinho. Entende? Você vive dentro de uma comunidade, essa comunidade é ampla, entende? E você muitas vezes tem... E se você tem um cônjuge, você vive dentro de uma dupla. Você é uma dupla, uma outra pessoa, e que, logicamente, você aí tem o nós. Entende? Se você faz parte de uma igreja, você tem o nós, que é a comunidade daquela igreja. Se você faz parte de um clube, você tem o nós, que é a comunidade daquele clube. Então, se você faz parte de um grupo, de um lugar onde tem um grupo de pessoas, e até mesmo se você faz parte, logicamente você faz parte de uma cidade, você tem o nós. Entende? Ora, se todos começam a jogar o lixo fora da lixeira, né, você vai ter uma cidade suja, não é verdade? Mas se todos começam a primar pelo ambiente e colocar o lixo certinho dentro da lixeira, você, de uma certa forma, vai ter uma cidade limpa, não é? Então, você vê que várias das suas ações, ela é em prol da comunidade, naturalmente. Por quê? Porque o ser humano é um ser social. Ele precisa socializar. E ele vai sempre socializar, ele vai sempre viver em comunidade. Perceba, olha para todos os produtos que tem dentro da sua casa e se pergunte quais deles você produziu. Você vai olhar para o seu computador, você vai ver que você não criou ele. Você vai olhar para a comida que você come, você vai ver que você não plantou aquele arroz, você não cultivou aquele arroz, e você não colheu aquele arroz, e você não processou aquele arroz. Aquele arroz que você come, ele foi plantado, ele foi cultivado, ele foi colhido, ele foi processado por outras pessoas que, dentro de uma cadeia produtiva, realizaram esse trabalho até que aquele arroz chegasse à sua mesa. Perceba que, basicamente, o café que você toma, mesma coisa. O feijão que você come, mesma coisa. A carne que você come, a mesma coisa. Então, você vê que a comunidade, ela está presente em tudo. Porque realmente a vida, ela é comunitária. Ela é comunitária. Entende? E a gente precisa ter esse nível de razão elevado para sempre perceber, né? Para sempre perceber de fato que algumas das nossas ações elas precisam se voltar para a comunidade e outras das nossas ações e outra gama de nossas ações precisam se voltar para nós mesmos. Então a pergunta é, quais ações eu preciso realizar para, de uma certa forma, realizar uma manutenção no meu relacionamento? Era isso que casais deveriam pensar. O que eu preciso fazer para, de uma certa forma, cooperar com o casal que existe aqui? Isso é primordial. Então, eu, de uma certa forma, pratico ações para o benefício da relação e depois eu penso, bom, agora quais são as ações que eu preciso realizar para mim? E aí eu pratico as ações que me beneficiam. Então, a realidade é que é esse equilíbrio que faz a diferença nos relacionamentos. Se você tiver duas pessoas buscando, se preenchendo do amor próprio, o que vai acontecer? Você vai ter duas pessoas egoístas, que ao mesmo tempo que elas estão juntas, elas estão completamente distantes. Não é? Estão separadas, basicamente, buscando seus próprios interesses e renegando e não se interessando pelo interesse do casal. Então, isso é uma coisa que precisa ser bastante observada. É a armadilha do amor próprio. Entende?
ele geralmente, na grande parte das pessoas, ele está travestido, ele é o egoísmo travestido. Ele é o egoísmo travestido. Né? Então, a gente também precisa ter essa consciência para que os relacionamentos dêem certo. É por isso que, né, as pessoas acham que relacionamento é barbada. Não é. Relacionamento é uma coisa difícil mesmo. Exige um aprendizado, exige um crescimento no que tange a maturidade. E exige também um bom uso da razão, onde as pessoas elas precisam fazer o uso da razão para identificar onde elas estão errando. Isso aqui é complicado, né? Num país onde as pessoas elas só querem se envolver com coisas idiotas e muitas vezes baixas, né? Num país que se preocupa mais com BBB do que sua própria vida. É uma coisa difícil, né? Bebeira a uma insana tristeza. Mas é o que acontece, né? E basicamente o que está esperando essas pessoas é, de uma certa forma, um sofrimento, né? O que está esperando essas pessoas é desavenças e desentendimentos, infelicidade, né? Mas, bom, é o que acontece, é como as coisas são. Então, é importante você se atentar para isso, para essa armadilha aí do amor próprio, que geralmente está travestido de egoísmo. O egoísmo a gente precisa cuidar, porque senão viraliza. E se viralizar, gera bastante problema.